No começo, eram apenas barris voando baixo, que aos poucos evoluíram para tanques voadores. Depois, até começou a aparecer um foguete, mas ainda assim caía logo depois de decolar. E então, em 14 de março de 2024, o maior foguete da história da humanidade fez seu primeiro voo espacial bem-sucedido. Sim, o Starship não conseguiu retornar, mas na verdade isso não foi apenas um teste comum, e sim o início de uma nova era espacial. E é por isso, foguetes completamente novos raramente voam com sucesso na primeira tentativa. O R-7 de Sergei Korolev não funcionou como esperado nas 3 primeiras tentativas, mas na 4ª vez operou basicamente como previsto, assim como ocorreu com o próprio Korolev. A cada voo, era observada uma dinâmica claramente positiva, com os problemas sendo identificados em fases cada vez mais avançadas do voo. As analogias com o histórico 4º lançamento do R-7 não são por acaso. Nos anos 50, o foguete soviético mudou o mundo inteiro com o choque do satélite, e ao mostrar que as armas atômicas, agora, na era desses mísseis balísticos, se tornaram verdadeiramente globais e praticamente imparáveis. Isso provocou imediatamente 2 corridas muito rápidas: a corrida espacial e a corrida dos mísseis balísticos intercontinentais. A Starship, ao contrário do R-7, possui características fundamentais que tornam a nova corrida, que ela inicia, praticamente imparável, independentemente da vontade e dos desejos de países como os Estados Unidos, da América, Rússia ou China. Desta vez não será possível voltar atrás. Sobre o que exatamente estamos falando? À primeira vista, Starship é simplesmente uma enorme torre de água com 119 metros de altura, 9 metros de diâmetro e peso de 5.000 toneladas. Dessas, cerca de 4.600 toneladas são de combustível, 300 toneladas correspondem à massa vazia dos estágios, e a carga útil na primeira fase deve chegar a 100 toneladas. O funcionamento do foguete para voar até Marte é mais complexo do que um simples barril cheio de combustível. Já fizemos um episódio separado sobre isso, que complementa o que verão aqui, assim como o metano complementa o oxigênio no combustível criogênico. Como os Starships são montados, o que há dentro e fora deles. Tudo isso está em um canal fechado no Telegram, disponível apenas por assinatura. Lá terá conteúdo exclusivo. Em breve, vai aparecer uma edição especial sobre o boxe ilegal dos ciganos irlandeses, o mesmo visto no filme Snatch, Porcos e Diamantes. Esse material nós preparamos para o vídeo sobre ciganos, mas acabou não entrando, porque para o YouTube essas cenas são violentas demais. Enfim, com certeza vocês vão achar interessante. Novos formatos, interação, conteúdo exclusivo. E para nós, isso será um sinal de que vocês apoiam o nosso trabalho. E é isso que nos motiva a seguir em frente. O link estará disponível neste episódio e no nosso canal do Telegram. Continuemos. Até agora, o foguete mais pesado da história era o Saturno V de Synchron Brown, que nem chegava a 3.000 toneladas. O Starship não é apenas 2.000 toneladas mais pesado, mas também foi projetado para ser totalmente reutilizável. Já em meados da década de 2020, Elon Musk espera lançar o Starship, vezes suficientes para que um voo custe 10 milhões de dólares e futuramente apenas 5 milhões. Mesmo sem pensar no futuro, 100 toneladas por 10 milhões de dólares é 100 dólares por quilo de carga colocada em órbita. Para comparação, os Protões, os antigos campeões em voos espaciais baratos, têm um custo de cerca de 3.000 dólares por quilo, ou seja, 30 vezes pior. Além desses números frios, há consequências concretas, por exemplo, o fim do foguete superpesado russo para voos à Lua. Vladimir Putin, em 12 de abril de 2023, ordenou ao chefe da Roscosmos, Yuri Borisov, que começasse a desenvolver um foguete superpesado para voos à Lua a partir de 2024. A conclusão do desenvolvimento está prevista para 8 a 10 anos, em 2030, e 2 a 2034. No entanto, o desenvolvimento desse foguete perdeu o sentido antes mesmo de realmente começar. Aqui está uma citação de Yuri Borisov, chefe da Roscosmos,
Vou dizer algo polêmico. Essa é a minha opinião pessoal. Nós, assim como aconteceu com as constelações de satélites, como a Starlink, perdemos um pouco o momento do novo interesse pela Lua. Os Estados Unidos da América e a China lideram nesse setor. Para voar até a Lua e falar sobre uma expansão séria nessa direção, é preciso ter um lançador super pesado, e nós não temos esse lançador. A questão é que, do ponto de vista técnico, para voar até a Lua, um foguete do tipo Saturno V é razoável e suficiente, ou seja, comparável ao Starship em termos de carga útil, mais descartável e por isso mais leve, algo em torno de 3.000 toneladas. A criação de um superpesado lunar reutilizável e especializado é uma ideia mais do que duvidosa. Qualquer novo foguete exige instalações de lançamento especializadas que servem apenas para ele. Vamos supor que construímos esse lançamento separado no cosmódromo de Vostochny até o ano de 2032. Então, descobrimos que os voos para a Lua não serão frequentes. Com sorte, acontecerão uma vez por ano, ou talvez ainda mais raramente. Então, acabaremos com um foguete reutilizável muito caro e pesado que levamos 10 anos para construir, mas que não terá para onde voar com essa frequência, para que a estrutura de lançamento se pague em um prazo razoável. Quanto mais voos um foguete realiza, mais rápido ele recupera os custos de desenvolvimento. E a plataforma de lançamento. Quanto menos voos, mais devagar isso acontece. Os ônibus espaciais são um exemplo típico desse fracasso. A economia deles foi calculada com base em dezenas de lançamentos anuais, mas na realidade faziam menos de 5 por ano. Naturalmente, cada lançamento individual ultrapassou drasticamente o preço estimado e chegou a $1,5 bilhão, dezenas de vezes acima do planejado. O principal problema do futuro foguete superpesado russo é que, diante de uma nave universal, criar um foguete altamente especializado simplesmente não faz sentido. Ela, inevitavelmente, será muito mais cara de operar do que um sistema amplamente utilizado, projetado tanto para colocar satélites em órbita quanto para missões a Marte. Acontece que a própria ideia de um foguete nacional, especificamente para voos à Lua, já ficou definitivamente obsoleta por causa do lançamento de hoje. Em 2024, a Roscosmos ou começará, sob o pretexto de um superpesado lunar, a projetar um análogo, ou seja, um lançador superpesado universal, que substituirá todos os outros. Ou o que eles construirão até 2032. Vai acabar sendo banalmente desnecessário para ninguém, caro demais e muito especializado, como os ônibus espaciais. Além disso, o Starship torna nebulosas não só as perspectivas dos foguetes superpesados lunares especializados, mas também das estações orbitais especializadas, como a Estação Espacial Internacional. Em abril de 2023, o primeiro vice-diretor-geral da Roscosmos, Andrei Elchaninov, estimou a construção completa da estação orbital russa em mais de 600 bilhões de rublos. Desses, 350 bilhões seriam para a fase inicial. Em unidades comparáveis, isso equivale a mais de 7,4 bilhões de dólares, respectivamente. Os desenvolvedores da Estação do Futuro a posicionam como um grande avanço em comparação com o segmento russo da Estação Espacial Internacional. Afinal, o volume hermético da estação orbital russa, de 450 metros cúbicos, é o dobro da parte russa da estação atualmente. E até 20% maior do que o volume da estação Mir. Quanto maior o volume, mais equipamentos científicos podem ser instalados. Especificamente, na nova estação, haverá tanto espaço que eles planejam até testar uma centrífuga orbital para os cosmonautas, uma questão de extrema importância. Ao contrário da ameaça amplamente divulgada pela mídia sobre a radiação espacial, que na verdade é moderada, a falta de gravidade pode matar os cosmonautas se permanecerem muito tempo no espaço, porque nossos músculos e ossos degradam de forma catastrófica na ausência de gravidade. Então, uma grande estação orbital é algo ótimo. Bem, vamos comparar. O custo de um está planejado para ficar na faixa de algumas centenas de milhões de dólares. O custo de um voo dele ao espaço é inferior a 10 milhões de dólares. Já na primeira etapa,
O volume hermético é de 1.000 metros cúbicos, ou seja, mais de 2 vezes maior do que o da Estação Orbital Russa e maior do que o da Estação Espacial Internacional, mas não se trata apenas do volume. Uma estação espacial em órbita é composta por vários módulos apertados, com diâmetro interno de, no máximo, 4 metros. Colocar uma centrífuga de tamanho decente lá dentro vai ser muito difícil. E se a centrífuga para o espaço tiver um raio muito pequeno, ao girar rapidamente, a pessoa pode começar a sentir enjoo, surgindo problemas com o aparelho vestibular. Centrífuga. A centrífuga 18, no Centro de Treinamento de Cosmonautas Yuri Gagarin, tem um raio de rotação de 16 metros. Com esse tamanho, a influência da aceleração de Coriolis no aparelho vestibular já é insignificante e a pessoa sente como se estivesse voando em linha reta. Mas com pequenos raios de centrífuga, para caber nos 3 ou 4 metros dos compartimentos internos de uma estação orbital clássica, ela pode não ser tão útil assim. Existem ideias ainda mais fantásticas, por exemplo, conectar as Starships em um anel para criar justamente esse efeito de gravidade artificial. Na verdade, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço já brincou com essa ideia no passado. Eles pensaram em usar o tanque principal de hidrogênio do ônibus espacial, aquela coisa laranja na qual o ônibus era lançado. Porém, devido aos problemas com os ônibus espaciais, a ideia não saiu do papel. Mas mesmo desconsiderando esse anel feito de Starships, o diâmetro interno da nave é de mais de 8 metros. Dá para acomodar facilmente até os equipamentos mais volumosos para qualquer experimento científico, ou, se quiser, pode transformar toda a nave em uma centrífuga gigante. Na verdade, os motores têm capacidade suficiente para fazer toda a nave de 50 metros girar rapidamente e depois, quando necessário, parar a rotação. O mesmo vale para a capacidade de pessoas a bordo. As estações clássicas acomodam vários cosmonautas, enquanto a Starship, pelo tamanho e capacidade de carga, é adequada para a estadia prolongada de 40 cosmonautas. O potencial científico de uma estação, onde cosmonautas realizam experimentos conforme as tarefas, sem acomodar cientistas, é muito menor do que o de uma base, que pode trazer tanto cosmonautas profissionais quanto cientistas especializados. Será possível criar uma estação orbital com sistemas de suporte à vida de longa duração, desenvolvidos em conjunto com a nave, uma estação muito mais espaçosa, com maior capacidade de carga e mais confortável, que sempre terá a possibilidade de reabastecimento em órbita e posterior retorno à Terra, se de repente uma nova etapa de modernização dessa estação exigir algum trabalho que seja difícil de realizar em órbita. Mas vamos nos afastar da órbita do nosso planeta e voar mais longe. O primeiro destino no programa de voos de longa distância é a Lua. Oficialmente, o programa planeja o pouso de astronautas lá, já em 2026. Mas o próprio Elon Musk, principal desenvolvedor da nova nave, não considera a colonização do satélite da Terra algo sensato. A lógica dele é simples. Marte pode ser terraformado até ter uma atmosfera e climas semelhantes aos da Terra, mas a Lua não pode. A Lua tem gravidade muito baixa e dias muito longos, uma noite de 2 semanas com menos 173 graus e um dia igualmente longo com mais 127 graus. Está claro que um corpo celeste assim nunca terá uma superfície habitável como a da Terra. No entanto, Elon Musk não seria Elon Musk se não procurasse uma maneira de ganhar dinheiro com qualquer movimento que fizesse. Por isso, ele se aproveitou do programa lunar. E embora os prazos desse programa sejam claramente irreais, porque até agora nem mesmo trajes espaciais adequados foram desenvolvidos para o pouso na Lua em 2026, mas a participação lá é praticamente inevitável. Especificamente neste programa, está planejado o seguinte: a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos da América lançará em seu foguete, que custa $1,5 bilhão a nada barata nave Orion, que também foi desenvolvida de acordo com as especificações da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Ela levará vários astronautas até a Lua. Em órbita ao redor dela, a nave irá se acoplar com a versão espacial da Starship. Depois, ela descerá os astronautas até a Lua.
onde eles sairão e darão uma caminhada. Em seguida, decolará da Lua, com os astronautas e o solo lunar. A primeira missão será basicamente de fincar bandeiras e coletar amostras. Quando a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço finalmente fizer os trajes espaciais e outras coisas, a Starship já terá acumulado uma boa quantidade de voos. Esse é um ponto importante. Enquanto ela não existir, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço nunca vai arriscar enviar pessoas da Terra em uma nave dessas. No entanto, Musk vai acumular estatísticas e rapidamente. Isso vem da experiência do 9-5. A última modificação do foguete até hoje realizou literalmente centenas de lançamentos consecutivos sem acidentes. Nenhum foguete na história demonstrou esse nível de confiabilidade, nem mesmo a família R7, para não falar dos outros. Além disso, o 9-5 acumulou essa enorme estatística em menos de 5 anos. O primeiro voo aconteceu em maio de 2018. Assim que atingir uma estatística semelhante, será necessário abandonar o foguete e a nave, apesar de dezenas de bilhões de dólares já terem sido gastos neles. Por quê? O Starship reduzirá o custo de um voo para a Lua para cerca de 120 milhões de dólares. Esse é mais ou menos o custo de uma dúzia de lançamentos, primeiro da própria versão espacial do Starship e depois de uma dúzia de voos dos Starship Tanks, que vão abastecer o Starship lunar com metano e oxigênio para chegar ao satélite do nosso planeta e voltar. 120 milhões de dólares. Isso é menos do que a quantia que a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço gasta atualmente em um único voo para a Estação Espacial Internacional. O que a agência federal vai escolher? Um voo de 400 quilômetros para a órbita baixa, ou pelo mesmo valor, 400 mil quilômetros e um pouso na Lua. Então, a estratégia, tanto da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço quanto da Roscosmos, terá que mudar depois do início dos voos na Starship. Mas há coisas mais interessantes. Para o próprio Elon Musk, uma Lua que não pode ser colonizada não é necessária, mas ele precisa de Marte, que pode ser colonizado. Neste momento, nem a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, nem a Roscosmos precisam absolutamente de voos tripulados para o planeta vermelho. Esse é um trabalho arriscado e difícil, que só faz sentido se você for uma pessoa de um certo tipo, como Cortés, Colombo ou seu análogo moderno de origem sul-africana. Entre os administradores das agências espaciais estatais, desde a saída de Korolev e von Braun desse campo, ainda não há pessoas desse tipo. O objetivo final não é a Lua, mas sim garantir o transporte para uma colônia em Marte que possa submetê-lo à terraformação, usando supergases de efeito estufa. No entanto, ainda levará séculos até que seja possível andar lá sem trajes espaciais. Mesmo assim, os voos inevitavelmente farão com que a Agência Espacial Estatal vá para Marte. E não é só para fincar bandeiras. Por quê? É crucial compreender que, em termos de consumo de combustível lançado da Terra, o voo para a Lua e Marte, o peso é comparável, pois o retorno de Marte está planejado para ser feito com combustível local. Pela reação de Sabatier, planeja-se obter desse gelo de água e do dióxido de carbono, 2 da atmosfera marciana, metano e oxigênio, abastecendo-se com eles durante o período de 1 ano de permanência da expedição em Marte, pode decolar e retornar à Terra. Disso, se vê que os custos adicionais para transformar voos à Lua em voos a Marte não são tão grandes assim. Em ambos os casos, são necessários trajes espaciais extraveiculares e veículos exploradores, equipamentos de perfuração e pesquisa. A diferença de custo entre as missões lunares e marcianas será basicamente o equipamento para a eletrólise da água obtida do gelo e a implementação da reação de Sabatier para produzir combustível oxigênio-metano. Contudo, é possível criar esse equipamento por alguns bilhões de dólares, e ele geralmente opera por um longo período. Enquanto isso, uma missão padrão de rover em Marte custa à Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço aproximadamente o mesmo valor, 3 bilhões de dólares, com a única diferença de que o equipamento para a produção de combustível não precisa ser levado para o planeta vermelho a cada nova missão. Conclui-se que o único fator que pode impedir o pouso dos americanos em Marte na década de 2030 seria tirar o negócio de Elon Musk
devido às suas opiniões divergentes da linha do partido. Tal retirada, é claro, é possível. Isso já é discutido há muito nos Estados Unidos da América, onde muitos se irritam com a ousadia de Musk em ter uma opinião própria, não suficientemente alinhada ao partido. Contudo, esse cenário permanece incerto. É possível tirar o negócio do chefe, mas se não o destruírem no processo, não há garantia de que ele não vá para a China. E isso só vai adiar as questões sobre a colonização de Marte para um futuro um pouco mais distante. Ou seja, depois de ajustar a nova nave dela e alcançar a prontidão para o voo a Marte. Em algum momento, no início da década de 2030, será necessário, mesmo que a contragosto, participar desse projeto, fornecendo astronautas e parte do equipamento para a base marciana. O surgimento de novos meios técnicos virou a situação de cabeça para baixo. Uma missão tripulada, padrão ao planeta vermelho, na década de 2030, pode muito bem custar vários bilhões de dólares. Claro, se houver tanta corrupção quanto no projeto, esse número terá que ser multiplicado várias vezes. Mas nesse caso, certamente vai criar seus próprios trajes espaciais, veículos e tudo mais. E vai voar com seus próprios astronautas. Ou seja, com o tempo, as expedições bienais a Marte ficarão mais baratas, chegando a apenas alguns bilhões de dólares por voo. Consequentemente, o preço delas vai cair abaixo do atual programa tripulado, no qual a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço voa. Para a Estação Espacial Internacional, a agência simplesmente não conseguirá parar de voar para Marte. Nem os políticos, nem os eleitores desses políticos vão entender isso. O órgão governamental americano terá que continuar voando para lá de qualquer jeito, por mais desconforto e rejeição que essa ideia cause hoje. Voos regulares para Marte levarão à criação de uma base com volume habitável maior que a Estação Espacial Internacional. Cada Starship que pousar lá automaticamente se tornará essa base. Além disso, se pousarem vários desses veículos com uma tripulação reduzida, depois poderão levar todos de volta em um único Starship de transporte. Qualquer jogador, seja Elon Musk, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço ou até mesmo operadores de cópias chinesas. A Starship começará a implantar bases em Marte, inclusive bases muito maiores, adequadas para centenas de pessoas. E tudo isso é o cenário mínimo. Elon Musk não quer apenas uma base para centenas de pessoas. Ele quer criar uma colônia com 1 milhão de habitantes em Marte. Há uma pequena chance de sucesso para essa ideia, embora isso seja tema para outro episódio. Digam se gostariam de ver um vídeo detalhado sobre os planos de colonização de Marte. Assim, colocaremos em produção. Mas vamos continuar. O que esse novo voo significa para os participantes espaciais que não são americanos? A rodada anterior de barateamento dos voos espaciais, ou seja, o programa, mostrou que a queda nos custos cria oportunidades de uso do espaço que simplesmente não existiam antes. Por exemplo, conseguiu implantar milhares de satélites em órbita a um custo baixo, mais do que todos os outros participantes espaciais do planeta juntos. Mas tudo isso é apenas o começo, se comparado às oportunidades que a nova fase de barateamento dos voos com a Starship vai criar. Agora será possível lançar para o espaço projetos como o de Star. Seu nome em inglês foi intencionalmente criado para soar similar à Estrela da Morte. Graças ao poderoso armamento a laser, essa plataforma poderá desviar asteroides ou, se necessário, derrubar mísseis balísticos intercontinentais em trechos espaciais de suas trajetórias. Já de um só. Isso é óbvio, e tanto a Rússia quanto a China terão que criar seus próprios análogos, independentemente de sua vontade. Porque deixar os Estados Unidos da América sozinhos na órbita terrestre com uma Estrela da Morte montada lá de forma barata é um jogo que ninguém vai concordar em jogar voluntariamente. A questão não é se Pequim e Moscou vão copiar, mas sim quando eles vão perceber que isso é inevitável. Depois de perceberem a necessidade de copiar isso, é muito importante quanto tempo eles vão gastar para fazer essa cópia. Atualmente, a Roscosmos planeja criar foguetes lunares superpesados em longos 8 a 10 anos. Para comparação, os primeiros trabalhos em metal começaram há 6 anos. A situação com a China, por mais estranho que pareça, até agora parece conceitualmente semelhante aos sistemas. Lá eles já tentam fazer isso, mas por enquanto em menor escala, por isso lançar cargas ao espaço será bem mais caro.
Nesse caso, o pouso em Marte, para os jogadores espaciais não americanos, acontecerá um pouco mais tarde do que para os próprios Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, é difícil descartar a possibilidade de que, aproveitando a monopolização temporária dos voos para o planeta vermelho, eles comecem de fato a transformar em sua propriedade certas partes da superfície marciana. Qualquer objeção verbal da China e da Rússia não terá efeito algum aqui, assim como as objeções dos nativos não teriam influenciado a proclamação de James Cook sobre o domínio britânico na Austrália. Sem naves, sem direito à voz. Portanto, tanto a China quanto a Rússia terão que começar a voar para Marte, não para demonstrar nós também podemos, mas para estabelecer suas próprias bases lá. Pode não haver outra maneira de evitar a rápida americanização do quarto planeta a partir do Sol. Por aqui podemos encerrar. Lembramos sobre o vídeo especial extra no canal fechado do Telegram. Estamos ansiosos para ver vocês lá. Avaliem este episódio se gostaram e comentem sua opinião sobre o Starship. Obrigado por assistir e até os próximos episódios no canal.